Boa noite a todos, está começando o Live do Coach, dia 3 de novembro, 2 dias depois do encerramento do Troféu José Finkel, o Campeonato Brasileiro Absoluto, que a Swinchero deu um show sensacional na cobertura. Você vai acompanhar conosco hoje uma avaliação de tudo que aconteceu nesta competição. E mais do que isso, vamos falar também do novo recorde brasileiro, sul-americano e mundial dos 50 metros nado borboleta, conseguido por um nadador Masters, um cara que se tivesse nadado fim que teria sido medalha de ouro. Está começando Live do Coach, em nome de Ritmoon, com mais de 20 anos de tradição. A Ritmoon é a loja definitiva para todos os esportes, oferecendo os melhores produtos e equipamentos para atletas de alto desempenho e entusiastas. Seja qual for a sua modalidade, aqui você encontra qualidade, inovação e as melhores marcas do mercado. E para os apaixonados por natação, somos referência no Brasil, garantindo tudo que você precisa para elevar sua performance dentro d'água. Ritmoon, onde o esporte vive e a excelência sempre chega em primeiro lugar. Acesse o site www.ritmoon.com.br. Falante Ritmoon, a Ritmoon assinou o destaque masculino da competição. Dudu Moraes é o mais novo contratado da Ritmoon. Parabéns ao Eduardo Moraes, a seu treinador, o Sérgio Unha Marques, e a Ritmoon, que está reconhecendo aí o talentaço deste atleta. Já já a gente vai começar a falar de Finkel, porém, eu primeiro preciso começar pelo recorde mundial Masters alcançado pelo Nicolas Santos. Nicolas Santos, que começou a nadar Masters no ano passado. No ano passado ele já tinha feito 23,72, que era o recorde mundial, 40,44. Agora, este ano, no Campeonato Brasileiro Masters, que aconteceu em Porto Alegre, 23,51, recorde mundial do 45 mais. E agora no Campeonato Mundial Masters em Fortaleza, 23,15. Portanto, ele agora tem o recorde mundial do 40-44 e o recorde mundial do 45 mais. E aqui eu quero 45-50, né? E aqui eu quero destacar algumas coisas para você referente a essa marca. A primeira delas é se você tirar Guilherme Caribé, este é o melhor tempo do Brasil esse ano. Por exemplo, o Lúcio Flávio ganhou o troféu José Finkel com 23,51, que é a melhor marca dele, que teria sido campeão mundial júnior com ela. O 23,15 do Nicolas, além de ser o melhor tempo do Brasil, tirando o Guilherme Caribé, é também a melhor marca de Nicolas desde quando ele se aposentou com aquele 22,78, que ele foi vice-campeão mundial em Budapeste, só perdendo para o Caleb Dressel. Então, desde então, o Nicolas tem se mantido ativo. O Nicolas está nadando 3 vezes por semana, viu, gente? No ano de 2023, ele até nadou para 23,44, uma competição no México. Em 2024, ele fez esse 23,72, que foi o recorde mundial, 40,44. E agora, em 2025, ele faz 2 recordes mundiais, né? O 23,51 e o 23,15. Este tempo de 23,15, ele seria 15º tempo do último Mundial de Singapura. Então, o Nicolas continua realmente muito competitivo. Gente, 45 anos de idade, tá? 45 anos de idade é realmente espetacular. Já que eu estou falando tanto do Nicolas, eu quero falar também do Campeonato Brasileiro Masters, que aconteceu na piscina do Náutico Cearense. Quem acabou se tornando campeão pela primeira foi a Associação Cearense dos Masters de Natação, primeira vez que a equipe é campeã. E a equipe do Nicolas, onde ele inclusive é coordenador técnico, eu não sei se é coordenador técnico, coordenador de excelência, ele tem um cargo na Winners. A Winners foi a campeã das equipes médias e também foi a equipe com ele tem um troféu para isso, de maior eficiência. O que quer dizer eficiência? Você pega o número de atletas, né? Você pega a pontuação e divide pelo número de atletas. E deu a Winners com 21 atletas, eles tiveram uma média de 103,67 pontos por atleta. É o Winners campeã das equipes médias
e a campeã do Troféu Eficiência. Minas Tênis Clube ganhou o título das categorias dos clubes menores. E aí o índice técnico que saiu para a Fabíola Molina, categoria 50 mais, 32,09 de 50 metros Estado Costas, e no masculino o Nicolas Santos, o 23,15 nos 50 metros Borboleta, categoria 45 mais. Foram quebrados 33 recordes, dos quais o recorde mundial, que a gente descreveu, o Nicolas Santos, 11 recordes sul-americanos e 21 recordes brasileiros. Essa foi uma descrição do que aconteceu neste campeonato campeonato brasileiro, Masters, que teve o recorde mundial do Nicolas, naquela piscina muito rápida do Náutico Cearense, mas eu quero lembrar que é uma piscina que tem vento, e o Nicolas nadou com o vento contrário, viu, gente? 23,15 com o vento contrário, é importante destacar isso para vocês. Bom, dito isso, está na hora de falar do Troféu José Finkel. Puxa, primeiro quero saber da coisa, gente. Primeiro eu vou falar da Ritmoon, tá certo? Eu preciso falar da Ritmoon. Então vamos lá, vamos falar de Ritmoon, coach. Fala de Ritmoon. Então pronto, eu vou falar da Ritmoon. Sempre Ritmoon, gente, porque é sempre bom o apoio que a Ritmoon nos dá, né? Ritmoon, a loja de todos os esportes, sempre dedicando a natação, onde qualidade e performance nada ao lado. E a Ritmoon, que esteve, e eu estava, no Quimolo, estava no Chico Piscina, agora era a única que estava presente lá no Troféu José Finkel. Então, ó, nota 10 para o Adriano, o time da Ritmoon, e uma coisa bacana que foi ter fechado com o Dudu, viu? Parabéns, porque escolheu a dedo um grande nome, um cara que eu acredito que pode ainda trazer grandes resultados para a natação brasileira. Parabéns, Ritmoon, por esse olhar clínico. E olha que eu não fui consultado, coach, quem é que tu acha que não? É o Adriano mesmo, que identificou que o Dudu seria um grande nome, golaço de placa. Bom, vamos lá! Minas Tênis Clube campeão, né? Minas Tênis Clube campeão, não é surpresa, né? Eu lembro que ao longo da competição nós chegamos em algum determinado momento em falar que havia uma disputa, e realmente havia, e eu lembro muito bem que nós apontávamos quem eram os nossos favoritos, e praticamente ali dentro da transmissão da Sweet Channel a gente não escondia que a gente achava que o Minas Tênis Clube era o grande favorito. 2.449 pontos para o Minas, o Pinheiros em segundo, 2.027. A diferença deu 442 pontos. 442 pontos a diferença do primeiro para o segundo colocado. A Unisanta em terceiro, 1.353. O Flamengo em quarto, 949,50. O SESI em quinto, 810. Depois seguem Corinthians, sexto, 503. Grêmio Náutico União, sétimo, 470. Fluminense, oitavo, 328,50. Indaiatuba é nono, 217. E o Curitibano é o décimo, 204 pontos. Se você comparar, né, vamos dizer assim, a contagem de pontos do Troféu Brasil, que aconteceu, o Troféu Brasil deste ano foi de 21 a 26 de abril. Então, se você comparar a pontuação de clubes, vamos dar uma olhada, por exemplo, um comparativo, né? O Minas, campeão em abril com 2.352,50. Agora fez mais, 2.449. Então o Minas fez mais pontos. O Unisanta tinha sido segundo colocado com 1.872. Agora o Unisanta cai para terceiro com 1.353. Mas o Pinheiros, e esse é um ponto, o Pinheiros sobe de 1.836,50 para 2.027. Ele sobe, a gente até esperava que subisse um pouco mais, se você comparasse com o primeiro semestre. A quarta posição nos dois campeonatos é o Flamengo, que praticamente o mesmo ponto. Fez 912 no primeiro semestre, 949,50 agora. O SESI também repete o quinto, e também repete o quinto, mas não repete a pontuação, ele pontuou mais no primeiro semestre, o SESI.
faz 662 e agora o SESI fez 810 pontos. Corinthians foi sexto, permanece no sexto. Grêmio Náutico foi sétimo, permanece no sétimo. Fluminense foi oitavo, permanece no oitavo. O nono tinha sido o Curitibano, agora foi a Indaiatuba. E o 10º tinha sido o Sesc, agora foi o Curitibano. Essa é a análise de pontos entre o Troféu Brasil e o Troféu José Finkel. Ainda na avaliação, vou dar uma olhada no quadro de medalhas. Esse traz modificações muito mais significantes do que no quadro de medalhas. Eu explico para vocês. Primeiro, no Troféu Brasil, você teve uma enxurrada de medalhas de ouro da Unisanta. E a Unisanta perdeu o Sam Short, que tinha sido multimedalista de ouro, né, no Troféu Brasil. Né, o Sam Short tinha ganho 4 medalhas de ouro. 200, 400, 800, 1500. A Unisanta perdeu as 4. E o Unisanta também perdeu a Stephanie Baldutini, que tinha sido 3 medalhas de ouro. E a Unisanta também perdeu o Guilherme Caribé, que foram 2 medalhas de ouro. Então, se você contabilizar 4 do Sam Short, 3 do Caribé e 3 da Stephanie, a Unisanta cai, né, de 21 para 11 medalhas de ouro, seria a queda. Mas foi diferente e eu vou trazer para vocês agora. Vamos lá. O Pinheiros ganha a competição, 15 ouros. O Pinheiros tinha sido segundo com 7. O Minas, 10 ouros. Agora, né? O Minas foi o que mais cresceu. No troféu, tinha sido 5. E a Unisanta, de 21 medalhas de ouro, ela agora ganhou 6. Então, além das 10, né, de sair de 21 para 11, ela ainda perdeu mais 5 medalhas de ouro. O Unisanta ficou na 3ª colocação. Pinheiros, vamos dizer, líder do quadro de medalhas, porque não tem título para o campeão do quadro de medalhas, 31 medalhas, sendo 15 ouros, 8 pratas, 8 bronzes. O Minas, 38 medalhas, 10 ouros, 18 pratas e 10 bronzes. A Unisanta, 23 medalhas, 6 ouros, 7 pratas e 10 bronzes. Um total de 12 clubes ganharam medalha, 12 clubes ganharam medalha e um total de 8 clubes ganharam pelo menos uma medalha de ouro. Essa é um dado bem interessante. Aonde é que o Minas ganha a competição? No número de finais, né? O Minas teve 85 finais A, 85 finais A. O Pinheiros teve 70 finais. É uma diferença realmente muito expressiva sobre esse aspecto, então não teria o que discutir. Minas, campeão absoluto do troféu. É o 14º título de troféu José Finkel para o Minas. O Minas ainda permanece como o segundo colocado como o maior vencedor da história do troféu. O Pinheiros lidera com 18 títulos, o Minas vem com 14. O Minas não ganhava o troféu José Finkel desde 2021, portanto, uma vitória bastante expressiva. Esperada, mas expressiva. A competição também teve a premiação dos índices técnicos e eficiências. Agostina Rain, a grande, vamos dizer assim, estrela da competição. Eu até fiz uma entrevista muito bacana ao final com a Agostina Rain e a gente comentava um fato de que ela não só foi a nadadora mais eficiente, foi a nadadora com melhores marcas técnicas, mas ela também foi uma atleta que chegou muito próximo dos seus melhores tempos. Então, não é só ganhar 4 provas, é ganhar 4 provas em excelência, ganhar 4 provas chegando muito próximo dos seus melhores tempos. Foram realmente incríveis. Aconteceu alguma coisa que eu chamei a atenção e aconteceu 3 vezes, né? Todas as vezes que a Agostina tinha uma segunda prova no mesmo dia, uma segunda prova individual no mesmo dia, ela sentia. E sentia muito. Inclusive o Pinheiros, na minha visão, perde aquele 4 por 100 metros livre misto, por conta de que a Agostina estava realmente muito cansada, né? Fechar o revezamento para 57 não existe. Vocês lembram que no Campeonato Sul-Americano ela fechou para 54.
né? Então, tipo, realmente estava muito desgastado. Eu até conversei com o Sebastião Monteiro, que é o head coach do como é que é o nome do programa, gente? Acho que é SER, S-E-R, acho que é isso mesmo, onde eles treinam atualmente na cidade de Zárate, que é na Grande Buenos Aires. Ele me revelou, olha, coach, a Agostina até a semana passada estava nadando 8 km por dia. Então os resultados foram muito bons. E ela nadou tempos muito próximos dos melhores dela. Por exemplo, o 400 ela tem 4,6, ela fez 4,7. O 100 borboleta, que ela ficou fora do pódio, fez 1,1, mas ela tem 58. Enfim, são várias provas, né? O 200 medley, que ela tem 2,12, fez 2,13. Então, várias e várias provas que ela nadou realmente muito próximo dos seus melhores tempos, o que mostra realmente uma competição incrível para a nadadora, que foi a nadadora mais eficiente e a nadadora que teve melhor a marca técnica pelos 400 metros nado livre. No masculino, também deu pelo 400 livre, viu? Eduardo Moraes foi o nadador mais eficiente e o nadador... Eduardo Moraes foi o nadador de melhor índice técnico e o mais eficiente foi o Guilherme. Mas no 400 metros nado livre, o Guilherme, que chegou na segunda colocação, ele foi o segundo melhor índice técnico da competição. Então, se você olhar em matéria de índice técnico, os 400 metros nado livre domina, e domina mesmo. O Dudu fez 8,98 e o Guilherme Costa fez 8,95 para aquele primeiro dia de 400 metros nado livre, que é um show, um espetáculo, que no final deu o Dudu 3,48,08 e o Guilherme 3,48,33. Esses dois índices técnicos, Eduardo e Agostina Rain, eles foram resultados praticamente meio que esperados, é verdade, porém, eu quero chamar a atenção para quem acompanha números. Os recordes mundiais dos 400 metros nado livre foram batidos esse ano, tanto o feminino pela Summer McIntosh, como o masculino pelo Lucas Martens. E a tabela de índice técnico, ela é baseada no recorde mundial. Porém, essa tabela ela entra em vigor dia 1º de janeiro do corrente ano e ela termina no dia 31 de dezembro de 2025. Então, gente, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: esses dois índices técnicos talvez não seriam índices técnicos pela nova tabela. Mas como só entra em vigor dia 1º de janeiro de 2026, ainda valeram. Então eu estou chamando a atenção que provavelmente, porque a gente não viu a tabela nova ainda, esses tempos não seriam mais índices técnicos da próxima temporada, porque houve uma baixada de tempo, tanto no 400 metros nado livre pela Summer McIntosh, como nos 400 metros nado livre pelo Lucas Martens da Alemanha. Então, para ficar ligado, né, porque o índice técnico dos 400 esse ano acabou por ficar mais difícil, exatamente por essa quebra dos recordes, atualizando vocês exatamente como acontece. Eu quero destacar, ainda dentro do fim, que aconteceu a homenagem do Museu da Fama da Natação Brasileira, o Hall da Fama da Natação Brasileira. Patrick Winkler, nosso CEO do Grupo Swim Channel, ele é o novo presidente do Hall da Fama. A ideia dele é extremamente inovadora, moderna. Ele quer trazer mais o Hall para as pessoas, ele quer que os nadadores se inspirem, ele quer realmente despertar esse aspecto. Eu acho que vale a pena trazer aqui para vocês, primeiro, o que é o Hall da Fama, o que serve o Hall da Fama, para que serve o Hall da Fama. O Hall da Fama é uma entidade sem fins lucrativos, criada, eu não vou saber a data exata, mas por um grupo de ex-nadadores, que nós, inclusive, estivemos juntos, reunidos na casa de um deles, o Renato Cordani, em São Paulo. E esse grupo de nadadores, com o intuito para reconhecer um pouco mais, dedicar um pouco mais
do amor ao esporte que todos nós temos, criou-se o Hall da Fama. O Hall da Fama hoje tem site, o Hall da Fama da Natação Brasileira, tem Instagram, e ele, todos os anos, ele tem como missão reconhecer 2 nomes. Até o presidente Patrick Winkler, ele quer premiar um no primeiro semestre e um no segundo. Nessa vez, até por conta de ele ter acabado de ser eleito, decidiu-se que iam ser 2 e os 2 acabaram sendo premiados agora no troféu José Finkel. O Hall da Fama, ele nada mais é do que uma entidade disposta a promover o esporte, a cultura e principalmente que essa nova geração possa olhar para essa galera mais antiga e usar como referência. Eu faço parte do comitê, é um comitê totalmente de voluntários, nós fizemos, nós mesmos fazemos as doações para o pagamento das placas e as homenagens. A CBDA tem sido um parceiro incrível, o Hall da Fama da Natação Brasileira é reconhecido pela CBDA. Fora isso, nós já tivemos um suporte da Speedo em um determinado momento, então é realmente uma entidade que tem por primor e tem o interesse de trazer ainda mais outros grandes atletas para o Hall. Você só entra no Hall depois de aposentado, né? Você tem vários critérios de serem avaliados, né? Nós não podemos fazer novos homenageados desde que a gente não complete todos os nossos medalhistas olímpicos, nossos medalhistas mundiais e assim por diante. E que bom que outros estão aparecendo, que outros estejam crescendo, porque o Hall, ele realmente traz um benefício gigantesco à divulgação do nosso esporte. Aconteceu nos 2 últimos dias, na quinta-feira, a homenagem para o Edivaldo Valério, integrante do 4 por 100 metros estado livre, que disse: na natação, esse é o segundo dia mais importante em toda a minha carreira. O primeiro foi a medalha de bronze, o 4 por 100 metros estado livre em Sydney 2000. E ele disse que o segundo maior momento esportivo estava sendo vivido ali. Poxa, isso é realmente fenomenal. E no dia seguinte, o Rogério Romero também se fez presente. A moçada na arquibancada reconheceu. Então, o Hall da Fama, e ele vai ficar dentro dos brasileiros, tá, gente? Então, por exemplo, quando a ideia do presidente Patrick Winkler é, por exemplo, no primeiro semestre fazer uma homenagem no troféu Brasil, Maria Lenk, e no segundo semestre fazer a homenagem dentro do troféu José Finkel, e com isso você mantém sempre essa moçada entrosada. Vai sair o top 10, ainda não saiu, vai fazer o top 10 das 10 melhores performances da competição. Sem dúvida nenhuma, algumas delas podem vir a ser destacadas aqui. Eu gostei demais do 400 metros estado livre, aquela briga do cachorrão ali foi uma briga muito interessante. O 400 metros estado livre no feminino também foi uma grande prova, né? Porque a Agostina Rain fez um baita tempo, que é 4,41 é um bom tempo, e eu gostei demais do 4,48 da Agatha, que é bem interessante. Recordes de campeonatos foram muito poucos, a gente pode lembrar aqui agora. Os recordes de campeonato nós tivemos, tirando o da Agostina Rain, que é os 400 metros estado livre, mas é uma nadadora estrangeira, né? Então não tem como contabilizar, vamos dizer assim, para o desenvolvimento da natação brasileira. Então nós tivemos os recordes de campeonato do 800 e 1.500 metros estado livre pela Gabi Roncato e os 800 metros estado livre e 1.500 metros estado livre pelo Guilherme Costa, mais os 400 metros estado livre pelo Eduardo Moraes. Então, se você for fazer uma análise a nível de melhora, somente 5 recordes de campeonato batidos pelos nadadores brasileiros. A gente sabe que é mais, muito mais, sempre muito mais. Motivos para isso. Muita gente falou talvez a data da competição não estava boa, estava um pouco frio, a água estava mexida. Isso não interessa. O que interessa é que não aconteceram os recordes e a gente tem que destacar, tem que falar sobre isso, porque é em cima disso que a gente vai conseguir fazer o nosso esporte crescer, né? Ainda tivemos alguns resultados um tanto preocupantes, né? O 100 metros estado livre masculino, um Brasil com tanta tradição, com tantos bons resultados, com tantos bons nadadores, com tantas conquistas já dentro dessa prova. Poxa, 48 e médio ali para
para estar brilhando, é ruim mesmo, é bem ruim. Então, tipo, até, por exemplo, a gente quer que o esporte cresça, a gente tem um maior interesse. Eu não sei se vocês notam, mas nós do Grupo Swim Channel, nós não só digerimos a natação, a gente não só transmite natação, a gente transmite um movimento de fazer a natação melhorar. A gente tem esse compromisso com o esporte. E por muitas vezes a gente talvez até possa vir a ser prejudicado ou criticado, né? Pô, os caras não falam mal da CBDA. A CBDA é a nossa parceira, cara. A CBDA é a nossa parceira. E eu acho que nós somos a CBDA. Eu estava numa transmissão na quinta-feira. E não tinha o revezamento 4 não tinha o recorde brasileiro dos 1.500 metros nado livre estava errado. O recorde brasileiro de campeonato. O recorde de campeonato estava errado. E imediatamente eu consultei e vi que estava errado. Olha, segura aí. Eu não lembro quem é que estava no comentário, mas eu abandonei a transmissão para ir na cabine e comunicar, esse recorde está errado, o recorde certo é esse, o ano foi esse, a nadadora é a Viviane, 16:28. Por quê? Porque se você tem um recorde de campeonato que está errado ali no balizamento, vai que a nadadora bate o recorde como bateu, e o que acontece? Você vai pedir os pontos de uma competição que parecia estar apertada, então são coisas que a gente precisa evitar, que são coisas que a gente precisa ter cuidado. Como eu disse, nós do Grupo Swim Channel, nós não somos só parceiros da CBDA, nós também somos CBDA. Como você que está aqui assistindo, você também é CBDA. Todos esses dirigentes que estão lá, todo o presidente, vice-presidente, todos que lá estão, vão sair da CBDA e nós vamos continuar sendo CBDA, nós vamos continuar sendo... essa é a verdade, né? Então é assim que a gente faz o esporte crescer. Ainda quero falar do Troféu José Finkel, que foi o campeonato da primeira vez, né? Eu até estava olhando hoje quem foram os nadadores que foram campeões brasileiros pela primeira vez, tá? Então vamos lá. Campeões brasileiros pela primeira vez do Troféu José Finkel. Agora, Manuela Balancega, nos 50 metros nado peito, o Cauã Santos Carvalho nos 50 metros nado peito, o Lúcio Flávio Souza no 100 borboleta, o Eduardo Moraes nos 400 metros nado livre, são nadadores que nunca tinham sido campeões brasileiros. Aí depois, no final da competição, a Luana Martins de Oliveira e, surpresa, o Pedro Spachari, aos 28 anos de idade, nunca tinha sido campeão de Troféu José Finkel e Troféu Brasil. Tu até pode dizer, mas coach, ele ganhou a seletiva olímpica. Não era troféu. Troféu Brasil e Troféu José Finkel, que são as duas principais competições da temporada, o Pedro Spachari nunca tinha sido campeão brasileiro. Impressionante. É impressionante de um atleta dedicado, esforçado, que nadou essa competição totalmente peludo, barbudo, com bigode, confiante, veio realmente para ganhar essa medalha de ouro. E primeiro ouro da história do programa Swim Floripa. Parabéns aos investidores, aos organizadores, aos administradores desse clube e em especial ao meu amigo treinador, o professor Alberto Pinto da Silva. Fora isso, eu acho que foi uma estampa muito forte na imagem Pedro Spachari. E eu digo por quê? Porque ele veio para um campeonato sem ter descansado, mas disposto a ser campeão, foi lá, né, todo peludo, todo barbado, confiante de que alguma coisa boa poderia acontecer. Eu só imagino o que é que não vem por aí nesse troféu brasileiro, campeonato brasileiro, já vou falar sobre isso, troféu Júlio da Amar e da Alteli Guimarães, que acontecerá em dezembro. Então fiquei muito confiante no que é que o Pedro Spachari está preparando por aí. Os dois melhores nadadores da competição, nós sabemos, foram a Agostina Rain e o Eduardo Moraes. O Eduardo Moraes, campeão dos 200 metros nado livre, campeão dos 400 metros nado livre ali, fez melhor marca pessoal nos 200, que é bastante importante. Ele tem uma certa dificuldade para dar os 200, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, né? Porque quando ele tenta acelerar, ele patina, então ele cresce no meio da prova, no miolo.
O Eduardo dá uma arrancada entre o segundo e o terceiro 50 metros da prova de 200. O 200 metros livre é uma prova para nadador inteligente, né? É impressionante. E o Eduardo é um gênio, é um garoto estudioso do jogo, estudioso do esporte. E que merecia muito esse título, né? E foi muito emocionante a declaração dele, o agradecimento ao Minas, o agradecimento à família. Então foi realmente um evento muito bom ter visto o Dudu subindo aí no degrau mais alto do pódio. E ele acabou sendo, como a Agostina Rain foi no feminino, mas de forma com muita facilidade, ele foi o melhor nadador no masculino. Tem outros destaques, evidentemente que tem, porque Lúcio Flávio definitivamente colocou o seu cartão de visita. Acho que é inegável que nós temos um nadador com outro parâmetro já, como eu acho que tem que marcar muito bem a volta do Caio Pomputis. Quando eu digo volta, ele já faz um tempo que ele tinha voltado, mas agora é o antigo Caio. Agora um Caio mais magro, nadando melhor, um 0,06 no 100 peito, 2,11, tempos que ele não fazia desde 2022, então um cara que está definitivamente voltando. Foi realmente um grande desempenho o Caio Pomputis nessa competição, enchendo a todos nós de muito orgulho. Um garoto que é dedicado, é um garoto que realmente vai atrás, combina trabalho com natação. Moral da história, foi um grande resultado do Caio Pomputis. E aí depois tem vários outros atletas, vários outros nadadores que acabaram se destacando, vários outros nadadores que acabaram sendo atletas, acima de tudo, que conseguiram mostrar resultados expressivos sem ser necessariamente protagonistas, né? Nomes como Leonardo Barbieri, que nunca tinha sido medalhista em campeonatos nacionais, subiu ao pódio mais de uma vez. O próprio Matheus Bueno, que nunca tinha sido medalhista de campeonato, também foi um cara bem protagonista na competição, e entre outros, a Mariana Costa, cara, nadou muito, a Mari. Então, tipo, não é só aqueles que ganham as provas ou batem os recordes, mas existe uma nova geração de atletas que realmente está crescendo. Cauê Santos Carvalho com aquele 50 peito, a gente já começa a ver que vem coisas boas por aí, só que parece que o trono, né, a coroa do nado peito ainda vai ficar com o Caio Pomputis por algum tempo. É algo que me chamou bastante atenção. De uma forma geral, uma competição com tempos que poderiam ser melhores, eu não tenho nem dúvida disso, mas há melhoras significativas, né? Poxa, a Agatha Amaral, uma menina que está melhorando demais, baixou o 200 peito novamente, e eu até, quem acompanhou o programa, o Virada Final, né? Eu dizia, poxa, por que você não nadou sem peito? Né? Que eu achei que você ia nadar abaixo da barreira de um 10. Lá foi ela, revezamento, do Minas, foi lá e colocou um 9. Né? Sempre é importante nesse sentido. A competição, ela teve o Minas como campeão geral, mas quando você faz uma análise por sexo, né, que você divide por gênero, você vê outras coisas que às vezes passam batido. Este que está aqui tem dito há algum tempo, ganhou o feminino, você ganha a competição. Já faz um bom tempo que eu tenho dito quem foi o campeão do feminino, Minas Tênis Clube. Entretanto, o masculino você até pode ganhar ou não. Nem sempre dá, né? Nem sempre dá certo. Às vezes pode ser que dê certo, às vezes não dá. Então, às vezes pode ser que você venha a ganhar a competição ou às vezes não. Dessa vez deu. Dessa vez deu o Minas campeão do feminino e perdeu o masculino. Perdeu para quem? Perdeu para o Pinheiros. O Pinheiros, que ficou com o segundo lugar da competição geral, ele ganha a competição na categoria do masculino. E foi uma vitória garantida na última prova. E eu explico, e quem acompanhou a transmissão da Swim Channel, a gente estava destacando antes da prova. Quem ganhar essa prova, se for Pinheiros, se for Minas, quem ganhar essa prova vai ser o campeão do masculino do troféu José Fink. Acabou dando o Pinheiros, vencendo a última série e a última prova, né? E acabou sendo o campeão geral no masculino, só no masculino. O campeão geral já era o Minas, a gente já sabia, a gente até no dia anterior já tinha dito que já estava mais ou menos encaminhado tanto para o Minas ser campeão, como o Pinheiro ser vice, como a Unição ser terceiro lugar. Essa briga das cadeiras do título é uma coisa muito boa, acho que é ótima, coisa bacana,
mas tem muitos resultados que ficam perdidos, né? Até estou pensando uma forma de apresentar para vocês uma lista de resultados escondidos. Sabe aqueles resultados que pouca gente deu bola, poucas melhoras acabaram passando batido, porque tem muitos resultados que ali precisam ser destacados ao longo desses dias. Eu quero falar um pouco do acolhimento que nós tivemos no Clube Paineiras do Morumbi, né? Poxa, desde o primeiro dia que a gente pisa no clube, né? A disponibilidade, a logística, a intenção de nos oferecer um serviço melhor e a todo momento querendo nos agradar, a todo momento, o que vocês estão precisando? Gente, é impressionante, é impressionante. Olha, o Paineiras do Morumbi deu um show, não foi à toa que durante a competição já foi anunciado que o Troféu José Finck 2027 vai ser no Paineiras. Então o Paineiras não só gostou de sediar a competição, como que é essa competição que é no segundo semestre. Até tem gente que pergunta, poxa, mas 2027, por que não faz 2026? Porque 2026 vai ser na curta. 2026 o Troféu José Finck será seletiva para o Campeonato Mundial de Piscina Curta que acontece em dezembro de 2026 em Xangai, na China. Então, ainda não temos o local definido para o Campeonato Troféu José Finck 2026, mas já temos para 2027, que vai ser lá na Piscina dos Paineiras. No domingo, eu e o Nadador Sincero acabamos ficando em São Paulo. Então a gente não saiu de São Paulo, ficamos em São Paulo e trabalhamos, fizemos o torneio Petis da primeira região, que acabou até ganhando um apelido bem carinhoso de Finquinho para a gurizada, que pôde ter grande parte daquilo que havia sido oferecido aos principais nadadores do Brasil nos 5 dias anteriores do Troféu José Finck. Então tinha aquele telão, aqueles telões, aquela entrada, então muitas coisas acabou deixando a competição mais bonita, né? E esse detalhe é um detalhe que acho que é importante a gente destacar, né? A partir de agora aumentaram, né, as responsabilidades, a barra aumentou, né, o nível de exigência de fazer um evento e não só mais um campeonato está mais alto. Né? Então, tipo, toda vez alguém que quiser sediar um campeonato nacional que esteja muito bem preparado, né, com ideias novas, com projetos novos, para que você renove ou que você acaba apresentando um novo formato, com novas atrações e com uma visão mais profissional do esporte propriamente dito. Eu estou vindo de 2 campeonatos espetaculares, que foi o troféu Kim Molo e o troféu Chico Piscina em Mococa, e emendei logo com o troféu José Finck. Então, querendo vocês, ainda tive o Nata Sessions, que foi lá em Curitiba. Então, é impressionante que você começa a visitar esses eventos, você começa a ver ideias novas e coisas novas, e a gente vai procurando inovar. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente do Grupo Swinchero fez um esforço gigantesco para colocar a minha voz na arena, né? Tipo, a gente encontrar o tom, o volume, a altura, tudo ali para fazer com que as pessoas que estivessem na arquibancada pudessem ter uma noção do que estaria, porque tinha o telão, né? Você podia ver a prova do telão, ou você não tinha o que estava sendo apresentado na Swinchero TV. Então aí, nós foi nos últimos 2 dias, ou os últimos 3, não vou lembrar agora, acho que foram os últimos 3 dias, nós tivemos canal de sinal aberto. Então, você que assistiu na Swinchero TV, o nosso som estava indo para a arena, então as pessoas podiam acompanhar e saber dos recordes, das passagens, dando um formato diferente. Tem algumas pessoas que são responsáveis por essa ideia, mas a principal delas foi o Gustavo Otsuka, porque foi o Gustavo que lá atrás, numa reunião do grupo, ele disse, cara, eu quero fazer isso porque vai ser algo diferente, a gente está buscando coisas diferentes, e eu acho que vai adicionar bastante ter a transmissão sendo aberta para o público. A gente teve que fazer alguns ajustes, tira da final B, deixa só a final A e coisas assim. O Rodolfo Carneiro, como sempre, dando muito sucesso, muito brilho nas suas transmissões. E quando terminou a competição, eu fui falar com ele, né? Fui agradecer, eu até tinha chamado ele para dar uma entrevista lá no final da competição, na Swinchero TV, mas ele acabou não podendo ir, tinha que encerrar, tinha que botar uma música para tocar. Bom, a moral da história é que eu estava falando com o Gustavo, com o Rodolfo,
E, poxa, eu disse, Rodolfo, eu acho que a nossa transmissão foi muito boa, eu acho que a competição foi muito boa. E ele disse, cara, coach, foi espetacular. Então, tipo, o próprio Rodolfo, com o microfone na mão, ele é um cara que mixa, né, a informação adequada, correta, com compromisso, com um pouco de humor, né? Ele tem umas tiradas, umas sacadas que, além daquele gosto musical maravilhoso, o que dá, né, sempre a competição um plus a mais, né? Porque aquelas pessoas que estiveram presentes na piscina do Clube Paineiras do Morumbi para assistir o evento e saber que tem um evento bacana, um evento legal, um evento que já eu falo dos problemas, tá? Que em tudo são flores, né? O mundo não é cor-de-rosa, né? O Paineiras mas o mundo não é cor-de-rosa. Então, tipo, aquelas pessoas que lá chegam e querem assistir, querem ver um bom nadador, elas também querem um espetáculo, elas também querem uma empolgação, elas também querem ter uma experiência boa, elas não querem ficar ali 4, 5, 6, 7 horas sentados de uma forma desagradável. Então, é uma interpretação muito positiva que nós tivemos da competição, porque a gente sabe que, final das contas, o Grupo Swim Channel foi responsável também, junto com o Paineiras do Morumbi, com a Federação Aquática Paulista e a CBDA, na organização da competição. O mundo não é um mar de rosas, né? E o mundo não é cor-de-rosa. Isso é uma coisa que eu sempre digo. E o mundo não é cor-de-rosa. Não é. Então, tipo, no último dia, antes da prova dos 800 metros estado livre no masculino, nós tivemos uma queima de placar. Então, eu quero que vocês entendam, porque o que é uma queima de placar? Aconteceu o seguinte, exatamente o seguinte. Vai dada a partida, tinha terminado uma prova, vamos para o 800 metros estado livre no masculino. Quando vai para o 800 metros estado livre masculino, para quem estava na arquibancada, você via que tinha o telão, né, a entrada dos atletas, o telão em cima da entrada dos atletas, e tinha mais ali para o lado direito, um outro placar. Esse outro placar era aquele placar de 8 linhas, né? Às vezes tem 10 até, né? Que aparece os tempos, né? E por algum acaso, se fosse uma sobrecarga, um cabo, ou talvez até o tempo de vida do placar, a verdade é que estourou. Quando o placar estoura, ele não é alguma coisa isolada, né? Porque tinham muitas cargas, né, de equipamentos de transmissão que estavam usando a mesma rede. Então, provavelmente houve uma sobrecarga de rede ou coisa parecida. Bom, aí nós precisamos sempre... Nós estávamos no ar, né? Então você imagina a gente tomando a decisão de como vai lidar com isso, né? Porque a Federação Aquática Paulista, ela, junto com a CBDA, precisava compilar os resultados. Então nós tiramos isso tudo naquele período ali, viu, gente? O Grupo Swim Channel deixou de apresentar as provas no telão e passamos a apresentar só o placar no telão. Então você que estava na piscina deixou de ver a imagem das provas porque nós abrimos, porque a gente achava que era mais importante estar apresentando o controle de provas, na medida que elas iam acontecendo, você podia acompanhar aquela coisa toda. Então nós perdemos, né, um pouco da nossa capacidade, né, de transmissão para a arena ali, mas a gente reconheceu que era importante fazer isso. E aquela demora toda, né, troca de equipamento, identifica o que aconteceu, pode ou não pode rodar a competição, será que esse sistema aqui vai funcionar ali? Então tem uma série de fatores que acabou acontecendo e determinantes para isso que eu estou descrevendo para vocês agora, determinante para que a CBDA finalmente tomasse uma decisão. Não, vamos fazer aqui, quando eu digo CBDA, era o quadro de arbitragem que estava ali, não, vamos fazer assim, pronto, vamos. E aí, deu tudo certo, até foi bom, porque abriu para aquecimento, né, um reaquecimento dos atletas que estavam envolvidos, os atletas que iam nadar os 800, 1.500 metros estado livre. Não foram muitos que entraram na água, mas alguns entraram, a grande maioria entrou, o que deu, né, devolveu a esses atletas uma condição que parecia ser desfavorável, porque já passavam vários minutos que eles tinham aquecido para a prova dele. Então, a competição acabou sendo, na minha visão, um sucesso. Tá junto, na minha visão, foram 4 competições esse ano muito boas que eu estive, e ela tá nesse G4 da temporada até agora, viu? Porque no final do ano tem o Troféu Best Swim, que escolhe a melhor competição, sem dúvida nenhuma. A equipe do Paineiras tá correndo unida, mas esse Troféu Brasil foi realmente
Gente, foi de... Não sei o que dizer, de definir da qualidade do evento, da qualidade de tudo que nós acompanhamos por lá. Bom, agora, para terminar, eu quero falar do que é que está vindo por aí na natação brasileira. Então nós vamos ter o Campeonato Brasileiro Juvenil, que acontece na outra semana na cidade de Vitória, lá no Álvares Cabral. Aí depois você tem o Campeonato Brasileiro Infantil, que será na piscina do Júlio de la Mare, Rio de Janeiro. E aí você tem o Brasileiro Júnior com o Open, que vai acontecer na cidade de Rio de Janeiro, piscina do Flamengo. Vai ter o Campeonato Júlio de la Mare e Dalteli Guimarães de manhã, finais diretas pela manhã. Classificam os 10 melhores tempos para fazer a final A do Open e os 10 melhores júniors que não estarão na final A vão fazer a final júnior. Então, final A e final júnior vai ser o Open, competição que será disputada em dezembro na piscina do Flamengo, no Rio de Janeiro. Tudo confirmado, tudo certo, havia um certo temor de que a competição pudesse ter saído de lá, mas não vai não, está confirmado, o Flamengo então, portanto, vai receber a competição. A CBDA, depois do Open, isso foi uma coisa muito interessante, vai realizar eles estão falando em workshop, né, que para mim é mais um simpósio, mas é algo interno, é um grupo de treinadores que vai discutir calendário, organização, estrutura e objetivos a serem desenvolvidos dentro da natação brasileira, coisas que serão importantes, coisas que serão interessantes a serem percorridas nos próximos anos. Então são coisas que acrescentam, são coisas que vão, acho que, dar voz aos profissionais que estarão envolvidos no ciclo olímpico até dos anos de 2028, ter a oportunidade de se manifestar, de trazer ideias, de trazer contribuições, sugestões para que a gente possa ter uma temporada melhor até os Jogos Olímpicos 2028. E esse workshop, 3 dias, lá no Paineiras, logo após o Open que encerra a temporada. Então, acho que essas são as novidades, né, que serão apresentadas. O final de temporada para nós, do Grupo Swim Channel, nós ainda temos essa semana. Eu vou estar no Centro-Oeste, viu, gente? Essa semana eu estou no Centro-Oeste. Atenção, galera. Campo Grande, estou chegando. Vou estar 2 dias com vocês, na quinta e na sexta. Faço um dia de transmissão do Centro-Oeste. Tamo junto aí, galera. Vai ser lá no Rádio Clube Centro-Oeste. E volto, porque sábado e domingo nós estaremos em Ilhabela, eu e o grupo todo da Swim Channel, porque sábado nós temos uma palestra e nós temos também um talk show com o Matheus Melec neste sábado na cidade de Ilhabela. No domingo, a prova da travessia do canal de Ilhabela, que fecha, né, essa programação incrível. E aí, no dia segunda-feira, no dia 10, eu estou voltando para os Estados Unidos, não vou pessoalmente, eu não vou estar em loco para a cobertura do Campeonato Brasileiro, eu preciso voltar para cá, vocês têm que entender que eu já estou aqui desde o Campeonato Sul-Americano, vim para ficar 3 semanas, estou aí já há quase 2 meses, então vou voltar para casa, estou precisando trocar de roupa. E a cobertura dos brasileiros. Eu até, na terça-feira, que é o primeiro dia do brasileiro, eu não vou conseguir nem narrar as provas, né, porque eu estarei voando. Então eu só começo a assumir a cobertura do Campeonato Brasileiro a partir das finais da terça-feira, primeiro dia do Brasileiro Juvenil. Aí sim, já a competição. O nadador sincero vai estar presente, viu, gente? O nadador sincero vai estar em Vitória. E eu vou estar de forma remota e essa vai ser a cobertura do Campeonato Brasileiro Juvenil. Vamos fazer a cobertura do Campeonato Brasileiro Infantil, a cobertura do Campeonato Brasileiro Júnior Sênior e o Open. E o Grupo Swim Channel está preparando, ainda negociando, quem sabe, incluir uma outra prova que pode fazer parte do nosso calendário ainda este ano. Então fique ligado para as emoções, as novidades que o Grupo Swim Channel tentando trazer a você que tem sido prestigiando o nosso trabalho. Eu quero terminar com um reconhecimento a todo o grupo que trabalhou conosco nesse final de semana. Eu falo do nosso grupo de trabalho, eu, Patrick Winkler, Catarina Ganzelli, Guilherme Freitas, Nadador Sincero, a Andréia, a Catarine, todas essas pessoas que realmente fazem o dia a dia do Grupo Swim Channel. Hoje eu estou aqui em Ubatuba de novo, dentro da Swim Channel, trazendo para vocês a live do coach, mas
junto com o grupo da Upsport, junto com o Richard, que é a nossa agência de marketing, e junto com o grupo da Upsports, que lá estiveram fazendo um trabalho fenomenal. Danilo, Thiago, Gabriel, o irmão dele, o Vini, o grande dono do drone do mundo, que é um cara fenomenal, cara, um grupo maravilhoso, a Régia. Gente, olha, vocês fizeram um trabalho sensacional. É impressionante a capacidade do trabalho que a gente conseguiu construir em tão pouco tempo, né? Nós somos muito bom trabalhar com vocês, Jimmy. Eu me lembro que no Sul-Americano o Jimmy e o Zé fizeram um trabalho tão bom lá nas Águas Abertas, né? E eu chamei, vamos comemorar depois do Sul-Americano, a gente vai sair para comer um churrasco. E eles fizeram um trabalho muito bom no Sul-Americano, eram só dois fizeram a cobertura toda do Sul-Americano, da natação, né? Das Águas Abertas, perdão. E aí eu disse, olha, domingo, assim que terminar as Águas Abertas, vamos sair para comer um churrasco. E eu estava passando mal naquele dia, e eu disse, olha, eu não vou comer um churrasco, mas vocês vão. E foram comemorar para comer o churrasco. Pago por mim, tá? Porque já que eu prometi, né, pô, seu safado. Paga aí, né, Cote? Pois é um grupo muito bom de se trabalhar, um grupo que se esforçou, fez um trabalho muito legal e a nossa cobertura foi realmente diferenciada. Se você não acompanhou, se você é membro do Grupo Swincherry, você vai poder assistir tudo isso, que tudo fica lá no nosso catálogo. Se você vai assinar agora para assistir o Campeonato Brasileiro Juvenil, tá tudo lá, você pode assistir o Sul-Americano, você pode assistir os outros campeonatos nacionais e tem uma série de documentários, filmes e vídeos antigos de natação, de águas abertas que lá estão. Tenho certeza que o Congresso dos Treinadores de Natação tem muita coisa bacana que tá lá, que a gente faz o convite para vocês. Tá bom? Gente, tô agradecendo para vocês mais uma vez. A gente vai voltar na próxima segunda-feira. Não tem live do coach, porque eu vou estar voando de volta para os Estados Unidos. Vai ser véspera de Campeonato Brasileiro. Então, segunda-feira, dia 10 de novembro, não tem live do coach, porque eu vou estar voando de volta para os Estados Unidos. A partir de terça-feira tem sim o Campeonato Brasileiro Juvenil, que começa com narrador sincero. Eu entro nas finais do primeiro dia. Valeu! Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez ao nosso grupo Ritmo 1 pelo grande trabalho de vocês. Vocês também fizeram toda a diferença. Essas pessoas que estão conosco, né, que dão todo o nosso suporte, obrigado demais. Então eu quero agradecer aí a vocês mais uma vez. Com mais de 20 anos de tradição, a Ritmo 1 é a loja definitiva para todos os esportes, oferecendo os melhores produtos e equipamentos para atletas de alto desempenho e entusiastas. Seja qual for a sua modalidade, aqui você encontra qualidade, inovação e as melhores marcas do mercado. E para os apaixonados por natação, somos referência no Brasil, garantindo tudo que você precisa para elevar sua performance dentro d'água. Ritmo 1, onde o esporte vive e a excelência sempre chega em primeiro lugar. Acesse o site ritmo1.com.br. Uma boa semana a vocês, Campo Grande. A partir de quinta-feira, Ilhabela, sábado. A gente vai estar junto. Até lá.